Olá! Começa agora o Judiciário em Evidência. No programa de hoje, você vai saber as providências do Tribunal de Justiça do Ceará para agilizar os processos de crimes contra a administração pública. Veja também, juízes Raimundo Nonato Silva Santos e Lisete de Souza Gadelha assumem como desembargadores. E ainda, projeto Fábrica Escola, voltado à ressocialização de presos e egressos do sistema carcerário, participa da Feira Internacional do Artesanato em Fortaleza. Agora, no Judiciário em Evidência. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará empossou os juízes Raimundo Nonato Silva Santos e Lisete de Souza Gadelha no cargo de desembargador. Eles foram eleitos no dia 28 de junho deste ano para as vagas deixadas com as aposentadorias dos desembargadores Ademar Mendes Bezerra e José Arígio Lopes da Costa. A cerimônia de posse ocorreu no dia 26 de julho e reuniu autoridades, familiares e amigos dos novos desembargadores. Em nome dos empossados, discursou Lisete Gadelha. Ela defendeu uma justiça mais atenta às reivindicações da sociedade. O jurisdicionado tem o direito de vir até nós, mesmo como órgão revisor. O próprio advogado, ele espera ouvir daquele que tem uma postulação para definir uma resposta, um alívio, um bom atendimento, principalmente um bom atendimento. Raimundo Nonato disse que ser eleito desembargador é uma responsabilidade ainda maior. Cada processo aloja uma vida. Então a gente tem que ter aquele bom senso, aquela responsabilidade de saber que está lidando com pessoas e que aquelas pessoas estão precisando de uma resposta célere, de uma resposta rápida. Então o que nós vamos fazer nesse novo enfrentamento é justamente dar celeridade aos processos. O objetivo maior, celeridade, mas celeridade com duas coisas: respeitando o devido processo legal e com segurança jurídica. O discurso de saudação em nome do Pleno do Tribunal foi feito pelo desembargador Teodoro Silva Santos, irmão de Raimundo Nonato. O presidente do tribunal, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, ressaltou a competência dos colegas. O chefe do judiciário cearense disse que a corte está próxima de completar o número total de desembargadores. Nossa urgência é justamente essa, de recompor o tribunal na sua totalidade, né? São dois novos colegas que chegam a esta casa, ambos com uma bagagem muito grande de experiência na magistratura e que estão engajados nesse nosso trabalho de engrandecer o Poder Judiciário. Com a posse de Raimundo Nonato e Lisete Gadelha, as 43 vagas de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará ficam quase totalmente preenchidas. Faltam apenas 2 vagas. Uma será ocupada pelo advogado Paulo Ayrton Albuquerque Filho, nomeado pelo governador Cid Gomes para a vaga da OAB Ceará, pelo 5º Constitucional. A outra será preenchida por juiz escolhido para a vaga do desembargador João Byron de Figueiredo Frota, aposentado em junho deste ano. Produtos confeccionados em tecidos e materiais recicláveis por egressos e presos do sistema carcerário foram expostos na Feira Internacional do Artesanato em Fortaleza. Os detentos e ex-presos fazem parte do projeto de ressocialização Fábrica Escola. Bolsas, sandálias, camisas pintadas e bordadas, utensílios domésticos, objetos decorativos. Os produtos chamavam a atenção de quem passava pela Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração, a Mundial Arte, realizada de 19 a 28 de julho no Centro de Eventos do Ceará. Os quase 5.000 itens expostos só neste espaço foram todos confeccionados por detentos e egressos do sistema prisional beneficiados pela Fábrica Escola. A participação na feira, que reuniu expositores de 25 países e 15 estados brasileiros, teve o apoio da Secretaria de Turismo do Ceará. Para o superintendente da Fundação Deusmar Queiroz, representou o reconhecimento do trabalho desenvolvido em 4 meses de projeto. É um trabalho em que nós estamos desenvolvendo, não é para o apenado, é com o apenado, mas para beneficiar a sociedade. E a sociedade viu que há uma resposta positiva. Com essa atividade, nós estamos resgatando a cidadania, estamos dando oportunidade para que essas pessoas sejam ressocializadas e a sociedade sofra menos com eles na rua não socializados.
Aqui os produtos são feitos com materiais que antes iam para o lixo. Esta cadeira decorativa, mas que também pode ser utilizada para colocar alfinetes, é feita com a base da garrafa PET, esponja e tecido. Já a bonequinha de pano é feita com retalhos e barbante. Nós utilizamos não só garrafa PET, tampa de garrafa, plástico, papel, madeira, pó de madeira, esse pó de serraria e também folhas desidratadas, bagaço de cana, bandejas de ovos, caixinhas de leite, latas de leite, tudo nós aproveitamos. O que era lixo hoje para nós não é mais. É arte. É arte, porque nós transformamos essas peças. A artista plástica Sônia Nóbrega considera a reciclagem fundamental para a sustentabilidade do planeta. Ela ressaltou a importância do trabalho de ressocialização de detentos e ex-presos. Eu acho que eles, quando eles gostam mesmo, eles vão afinco, vão até o fim, procurando lixo, reciclando coisas no meio da rua e pegando e transformando. Eu acho assim, para os presos, para não ficar assim ociosos, né, ficar ali. E é uma coisa que vai render, quando eles saírem, eles são profissionalizantes, né? É uma coisa profissionalizante isso aqui, porque quando eles saírem daqui já vão ter uma coisa que pode botar ou vender assim de porta em porta, ou botar um espaço para vender, uma pracinha. O governo mesmo ajuda, o prefeito, né? Eu acho que é muito importante. O projeto Fábrica Escola, inaugurado em abril de 2013, funciona na Avenida Dom Manuel, no centro de Fortaleza. É resultado da parceria entre Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Universidade Estadual do Ceará, Associação Cearense de Magistrados, Conselho Nacional de Justiça, Fundação Deusmar Queiroz, OAB Ceará e outras instituições públicas e privadas. Veja a seguir. Tribunal de Justiça do Ceará cria grupos de magistrados para atuar nos processos envolvendo crimes contra a administração pública. O Fórum da Comarca de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, fica na Avenida Doutor Joaquim Fernandes, número 670, no centro. Os telefones são 88-3441-1881 e 3441-1216. A cadeia pública de Redenção está proibida de receber presos provisórios das comarcas de Barreira e Acarape. A decisão é da juíza Débora Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines, titular da Vara Única da Comarca de Redenção, distante 52 quilômetros de Fortaleza. A magistrada justificou que a cadeia apresenta condições precárias de funcionamento. Ainda de acordo com a determinação, o estabelecimento prisional de Redenção tem capacidade para 24 detentos, mas abriga mais de 70, conforme detectou inspeção. O mutirão carcerário no Ceará vai ser realizado de 6 de agosto a 6 de setembro deste ano. O mutirão é uma realização do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará. O objetivo é fazer a reavaliação dos processos de réus condenados. A partir desse trabalho, vai ser definido se os detentos têm direito a benefícios previstos em lei, como progressão de regime e liberdade condicional. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, determinou em julho deste ano a criação de 2 grupos de juízes para analisar e julgar processos envolvendo crimes contra a administração pública. Os grupos vão atuar até dezembro deste ano. A equipe da Comarca de Fortaleza é formada pelos juízes Joriza Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública, Roberto Viana Diniz, titular da 19ª Vara de Família, Ana Cleide Viana de Souza, titular da 14ª Vara da Fazenda Pública e Daniela Lima da Rocha, juíza auxiliar. O grupo de auxílio de juízes do interior é formado por Luciano Nunes Maia Freire, titular da 3ª Vara da Comarca de Tauá, Henrique Lacerda de Vasconcelos, titular da 2ª Vara Civil de Sobral, Daniel Carvalho Carneiro e Edson Ponte Bandeira de Melo, juízes auxiliares da 6ª Zona Judiciária. As atividades são supervisionadas pelo desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. O desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, supervisor dos grupos de juízes, é nosso convidado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Desembargador, os grupos já estão atuando? Como é o trabalho? Os grupos já estão atuando, um em Fortaleza e zona metropolitana e outro no interior. O trabalho consiste em prestar auxílio aos juízes das comarcas quanto ao cumprimento da meta de 18, que implica no julgamento dos processos de crime contra a administração pública e improbidade administrativa, distribuídos até dezembro de 2011.
O CNJ baixou esta meta e o desembargador Brígido, presidente do tribunal, me convidou para coordenar. E eu aceitei e organizei esses grupos, com a anuência dele. Então, a partir agora em agosto, nós vamos começar as viagens. Viagem para o interior, no qual eu farei a supervisão. E capital, que o fórum também vai estar atuando, o grupo do fórum, com a coordenação, quem está me auxiliando muito é a doutora Jorisa Magalhães. Então, ela reúne com os colegas e nós vamos também para as cidades da zona metropolitana e capital, através de reuniões e prestar auxílios aos juízes que solicitarem. Eu vou à comarca, exponho, converso, digo a meta, e se eles me comunicarem que precisam de ajuda, o grupo está lá para julgar, despachar, porque minha meta é até o final do ano, conforme a resolução do CNJ, julgar o máximo de processos relativos a esses crimes, essa meta. Em Fortaleza, o senhor já estava antecipando um pouco os trabalhos, né? O grupo fica realmente no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. Fica no Grupo Clóvis Bevilacqua, por quê? Porque a maior concentração de processos é a capital. Mas duas vezes por mês, eu com o grupo dos 4 juízes da capital, vou me deslocar às cidades da zona metropolitana. Caucaia, Maracanaú, Aracati, que faz parte da comarca de Fortaleza, Pindoretama, Cascavel, Aquiraz, Eusébio. E uma vez por mês, passarei uma semana com o grupo do interior por núcleos. Por exemplo, agora no mês de agosto tem Anguá. Setembro, o grupo o núcleo Iguatu, Juazeiro, são vários núcleos, então já está todo esquematizado até o fim do ano. Se necessitar de mais alguma viagem extra, nós iremos. Não tem, isso é nossa meta é cumprir a meta. Agora, desembargador, então no interior já foi estipulado todo um calendário para que vocês façam essas visitas, é isso? Isso já está estipulado, inclusive já com ofício aos juízes da comarca comunicando que nós vamos chegar a tal dia. Então, chegando por lá, o juiz já sabe que o grupo está lá, eu vou fazer a reunião com eles e vou visitar as comarcas, porque eu tenho interesse de ver como é que tem esses processos. Porque esses processos, eles não são processos que são distribuídos, são só os que foram distribuídos até dezembro de 2011. Desembargador, o julgamento de ações contra a administração pública é previsto na meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. O senhor tinha, inclusive, antecipado um pouco isso. Em que consiste essa meta, exatamente, e da qual o senhor é o gestor no âmbito do Judiciário Estadual? Não, consiste em julgar os processos, consiste em dar transparência à justiça e ao efetivo cumprimento da lei. Porque não adianta você ter um arcabouço de leis e essas leis não serem cumpridas. Então, o que é que acontece? Eu não culpo o juiz do interior, às vezes por algum atraso, porque nós sabemos que existem comarcas que estão sem juízes, existe o problema do processo da expedição de precatórias, citações, endereço, isso, mas com o grupo melhora. Por quê? Porque estando pronto, o juiz do grupo pode julgar o processo e pode designar audiência e, numa data oportuna, retornar à comarca, inclusive para fazer audiência e encerrar o processo. Então, o que a gente quer é transparência do judiciário, é mostrar que a administração pública também é passível de procedimentos. E como está justamente o cumprimento da meta 18 pelo Judiciário cearense? Está boa, não está ruim não. Eu fui nomeado agora, inclusive as portarias saíram agora no mês de julho. O desembargador Brígido marcou, se não me engano, circulou no dia 17 de julho, a portaria instituindo os grupos. Mas antes eu já tinha mantido contato com juízes do interior e capital e eles já estão dando efetivo cumprimento. E a tendência, agora, quando eu retornar dessas viagens do interior, porque cada dia 10 de cada mês é que eu vou fazer o relatório geral do mês, para demonstrar quanto foi baixado. Então, nós temos uma média de 1.200 processos, aproximadamente, e quando começou, tinha 1.300, mas já estamos baixando. Porque tem muito processo que estava pendente, às vezes, de decretar extinção de punibilidade, de julgamento, e muitos juízes já estão me comunicando e mandando relatórios que movimentaram e julgaram os processos. Desembargador, nós agora faremos um rápido intervalo e daqui a pouco o Judiciário em Evidência volta falando sobre os grupos de juízes que vão atuar em ações relativas a crimes de improbidade administrativa. O 8º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza fica localizado na Rua Barão do Rio Branco, número 2922, bairro José Bonifácio.
O Judiciário em Evidência está de volta. Hoje estamos falando sobre os grupos de juízes para analisar e julgar processos de crimes contra a administração pública. Desembargador, o que é exatamente improbidade administrativa? É todo e qualquer ato de desvio de conduta que vá gerar prejuízo ou dano à administração pública. E quais as sanções previstas em lei para quem é condenado por esse tipo de crime? Tanto, independente das sanções penais, administrativas e penais, existe a suspensão dos direitos políticos, multa, perda do patrimônio, que foi auferido com o ato ilícito. Então, tudo aquilo que vem a dar prejuízo ou dilapidar o patrimônio público é considerado crime contra a administração pública. Principalmente a improbidade administrativa, que é a fraude à licitação, fraude a pagamento de funcionários, despesas fantasmas. Existe uma série, são vários tipos penais. Inclusive, o artigo 9º da Lei 8.429 de 92, ele diz bem direitinho, é o 9º, o 10º e o 11º, porque eles são quase que repetitivos, mas sempre diz, é crime contra a administração pública, violar todo o preceito, a imparcialidade, a moralidade, tudo isso constitui. E para que e qualquer pessoa pode representar aos órgãos competentes. Ele faz o termo e assina. Agora ele tem que assinar, botar testemunhas e tudo, e juntar a documentação do fato. Ele está desconfiando, ele tem documentos e tem como fotografias, depoimentos de pessoas, que um calçamento numa rua não está a contento. Por quê? Porque a prefeitura botou que o valor seria 5 milhões. E, no entanto, tudo indica que estão gastando mais ou gastando de menos, como material de segunda qualidade e tudo. E aí tem que ver isso. Então, de posse disso, ele vai para a controladoria, vai para o Tribunal de Contas também, ele vai fiscal, Tribunal de Contas do município, através do Ministério Público de Contas, eles examinam e veem. Se tiver alguma improbidade nesse aspecto, notar, eles instauram o procedimento e o Ministério Público denuncia. Então, a população é uma principal fiscal? Fiscal, porque é quem está junto à obra, não é quem vê a obra. Você vê muitas vezes aqui, o pessoal reclama que uma obra está estipulada em 3 meses, a conclusão, a gente vê muito isso, aí começa uma prorrogada, demora um ano. Isso não, tem uma coisa errada aí. Então, cabe à população, ao povo ver isso e denunciar, porque, afinal de contas, o dinheiro que está sendo gasto naquela obra não é do Estado, mas é pago por a gente. Então, nós temos que fiscalizar. Desembargador, as principais irregularidades ocorrem na contratação de produtos e serviços por meio de licitações? Eu não diria que seria só nesse aspecto, em todos os aspectos. Acontece contratação de licitação de obras, compra de produtos, desvio de função, funcionários fantasma, nepotismo, uma série de fatores, tudo isso acontece. A lei que trata dos crimes de improbidade precisa ser mais rígida? Não. O que se precisa é dar efetivo cumprimento à lei. É julgar os processos para que a sociedade sinta que o Poder Judiciário, como um poder do Estado, está cumprindo seu dever. Não tem as penas já são por demais rígidas, porque acumula tanto a de crime, a penal, como a perda de mandato, a de função pública, de multa, de suspensão dos direitos políticos. Isso para um político, ele se comprovou e foi condenado, e foi confirmado em segundo grau, ele entra na ficha suja, né? Ele não pode mais ser candidato, durante aquele período. Pode ser de 5 anos até 8 anos, dependendo do grau da improbidade, do delito de improbidade. Agora, normalmente, os crimes de improbidade, eles ocorrem por desconhecimento ou por má-fé dos gestores? Não, aí cabe ao julgador, ao analisar o processo, o caso concreto, o caso em si, observar. Quanto ao julgamento, fazer um juízo de valor agora é praticamente impossível, porque a gente tem que examinar cada caso, como eu digo, cada caso é um caso, é no caso concreto, porque muitas vezes o prefeito do interior diz, não, eu não sabia, mas ele não deixa de sempre ter uma assessoria de um escritório de contabilidade especializado, de uma assessoria jurídica, então você tem que ver esse aspecto, né? Eu entendo que toda prefeitura hoje tem uma assessoria. Então, você dizer que foi por desconhecimento da lei, é quase que... É difícil entender. É difícil entender.
Mas, quando a gente vai analisar o processo, vai ver as coisas, vai ver... Porque sempre quando vai julgar um processo de improbidade, você tem, como todos os processos, você examina, vem a prova testemunhal, a conduta e vem a prova documental, que essa que é importante, né? Aí a prova documental consiste nos processos de licitação, fotografia, aí o Ministério Público pede perícia, tudo que é o titular da ação, e a defesa também pede, para comprovar que aquilo não houve ilicitude. E qual a importância dos grupos de auxílio no julgamento desses processos? É justamente levar a comarca, ajudar para que não pare também os serviços judiciários da comarca. Como? Os processos da justiça comum, os criminais, o grupo vai só dirigido àquele tipo de ação, aí julga, faz a instrução, se for necessário, e julga. O juiz vai ter mais tempo também para dar assistência à sua comarca, porque uma comarca não consiste só na meta 18. Então, o juiz vai ter tempo para se dedicar a essa parte e o grupo nesta outra parte. Mas se o juiz da comarca diz que tem condições de julgar os processos e dar andamento, automaticamente o grupo não vai interferir, né? Só se ele pedir, se for necessário. Então, é fundamental o trabalho desses grupos justamente porque ano que vem é um ano de eleição. É fundamental para a aplicação da lei da ficha limpa. Porque não se justifica que um processo faça 2, 3 anos parado, então dependendo de uma diligência, e não estão julgando. Tanto que para isso eu já marquei reunião com o Procurador-Geral do Estado, o doutor Fernando, marquei com o doutor Ricardo, Procurador-Geral de Justiça, e com a Defensora-Geral do Estado, Pública-Geral, para que eles também se engajem nessa campanha, porque o processo não anda sem a defesa e sem o Ministério Público. E, desembargador, a população também tem cobrado uma resposta da Justiça com relação ao julgamento desses processos de crimes contra a administração pública? Tem. Você vê o exemplo agora das manifestações que ocorreram no Brasil durante esse período da Copa e ainda estão ocorrendo. É o povo que já não está mais aguentando certos comportamentos e certos procedimentos de alguns administradores públicos. Eu digo alguns porque você sabe que tem uns que são sérios. Outros gostam, às vezes desviam, como você disse, ou por omissão ou por dolo, ou por ação, eu não sei. Mas que aí nós estamos para apurar isso. Desembargador, esses portais que foram lançados, né, portal da transparência, vários órgãos, prefeituras, governo do estado, isso aí também ajuda a população a atuar como fiscal do que está sendo gasto? Ajuda porque a população está, a partir da Constituição de 88, a população está sentindo que tem seus direitos e deveres. Então, se ela tem o dever de pagar o imposto, ela tem o direito de exigir que aquele imposto seja aplicado de forma honesta, de forma digna, não é? Então é preciso que fique como um vigilante permanente. Um vigilante, e deve ficar. Como eu digo, o dinheiro, o recurso é do povo. Apenas a administração administra. Agora, desembargador, o senhor havia falado que o trabalho desses grupos já está mais ou menos definido com calendário até o final do ano. E para o ano que vem, tem alguma meta, algum trabalho traçado já? Aí nós temos que aguardar o CNJ, porque o CNJ é quem a competência dele, ele é quem estipula essas metas, é quem determina quais são as metas a serem cumpridas. Eles sempre estão estudando, vendo onde é que tem o maior gargalo no judiciário, aí eles vão e instituem aquela meta. E oficiam aos tribunais e pedem a cooperação, aí a gente, os membros do tribunal, o presidente da presidência, vai ver onde vai designar um gestor e vai se enfrentar aquele empecilho. Mas com relação, pelo menos, aos processos de até 2011, vão ser solucionados a maioria, pelo menos esse ano. Eu espero dar uma resposta satisfatória ao povo cearense. Ok, desembargador, muito obrigada pela presença do senhor. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações sobre a Justiça do Ceará, acesse www.tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCE Notícias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.